eu vou correr, feliz eu vou viver. A paz do Senhor, meus amores. Bom dia, tudo bem? Espero muitíssimo que sim, espero que todos estejam bem, tá? Fico muito feliz de mais uma vez estar aqui esta manhã para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus com vocês. E vamos lá, né? Para mais uma aula abençoada e que tem muito a nos ensinar no dia de hoje. Antes de começarmos, vamos estar fazendo uma oração agradecendo a Deus por mais este dia maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de ouvir, né, a sua voz pela manhã. Onde vocês estiverem, fechem os olhos, liguem o pensamento em Deus e vamos falar com Ele, amém? Senhor Jesus, obrigada pelo seu amor e carinho, por tua bondade e misericórdia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender contigo nesta manhã. Que o Senhor abençoe, Senhor, a cada junior que está aí por trás da tela, ouvindo, atento ao que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor venha dar força, ânimo, venha dar alegria a cada coraçãozinho que está assistindo esta aula, a cada família representada, que seja uma aula abençoada, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir, que precisamos mudar, que precisamos colocar mais em prática. Em nome de Jesus te agradecemos e te agradecemos por tudo. Que o Senhor continue conosco neste dia, nesta aula. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que possamos estar atentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, meus amores, vamos lá. Hoje nós vamos estar aprendendo a lição de número 2, né? Que tem por título A Cura de um Homem Coxo, né? O nosso texto base é, como eu falei para vocês, o tema da nossa revista desse segundo trimestre de 2021 é sobre o livro de Atos, tá bom? Então, todas essas histórias no decorrer do trimestre estão escritas no livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, né? Então, você aí que está com a sua Bíblia já pode estar abrindo no nosso texto base, onde está essa linda história, né? E que é no capítulo 3, o versículo 1 ao 26, vai estar nos contando a história do coxo, a cura de um coxo, e a mensagem de Pedro no templo, o que essa mensagem de Pedro disse ao povo, né? A partir daquele momento em que, através do Espírito Santo de Deus, na vida de Pedro, o coxo foi curado, né? Mas vamos lá. O nosso texto do dia está em Atos capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Olha só. Resumindo, Jesus é o bem mais valioso que alguém pode receber em sua vida. O objetivo da nossa lição de hoje é saber que só Jesus pode curar a alma e o corpo. Ele é o que nós temos de melhor para oferecer a qualquer pessoa, né, que precisa de um milagre, que precisa de uma libertação. Jesus, ele é o melhor que nós podemos oferecer, né? Bom, para dar uma introdução na nossa aula de hoje, eu quero estar falando aqui para vocês que o livro de Atos dos Apóstolos registra a operação de diversos milagres. Quando nós fizemos a nossa maratona do livro de Atos, acho que vocês vão lembrar. Falamos bastante, estudamos muito este livro. Não vejo a hora de voltarmos logo para a gente continuar estudando ele, né? Porque tem muitas coisas ainda que a gente não se aprofundou e que é muito importante para o nosso conhecimento cristão, né? Além disso, descreve sinais e prodígios operados pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Em Atos 2,
do capítulo 2, do versículo 43 ao 47, diz assim sobre a vida dos primeiros cristãos, né? Já que nós entramos aqui para falar sobre os sinais e prodígios operados pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos, nós vamos estar dando uma introduçãozinha na nossa aula falando da vida dos primeiros cristãos, como que era a vida dos primeiros cristãos. E diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Olha que maravilha, gente, como que eram os primeiros cristãos. E nós devemos pedir ao Senhor isso, que possamos ter um coração bondoso, ser humildes e cheios do Espírito Santo de Deus, como foram os primeiros cristãos, não é mesmo? Aquele amor único, né? Aquele amor puro, né? Verdadeiro. E infelizmente nos dias atuais é difícil a gente ver isso, né? Uma pessoa que vende sua propriedade e outras coisas e divide o dinheiro com todos. Muito raro pessoas assim. E distribui de acordo com a necessidade de cada um. Eles não tinham dó de dar aquilo de mais precioso que eles tinham, seja dinheiro, seja algum bem material. O que eles tinham, eles já faziam qualquer jeito para dividir com o próximo. E é assim que nós devemos ser, né? Mão aberta para com todos, né? Mas, como objetivo da nossa lição de hoje é saber que só Jesus pode curar a alma e o corpo, entramos de início neste ponto importante dos apóstolos, porque aquilo que nós temos de bem mais valioso para oferecer a alguém é Jesus, né? E ele é a pessoa em que nós devemos se espelhar para fazer o bem, porque ele é o bem, ele é o próprio bem, ele é o próprio amor. E aqui, na vida dos primeiros cristãos, nos ensina do quanto eles eram parecidos com Jesus, não é mesmo? Estavam sempre juntos, unidos em amor, dividiam os seus bens. E aqui, antes de nós darmos início à nossa história, né, para vocês conhecerem mais quem foi esse coxo que foi curado, aqui no capítulo 2 de Atos, como a tia acabou de ler para vocês, fala das qualidades dos primeiros cristãos, né? Que eu fiz questão de pontuar para vocês o quanto eles eram pessoas que nós podemos sim tomar como exemplo para a nossa caminhada cristã. Faziam milagres e maravilhas, repartiam tudo o que tinham, dividiam o seu dinheiro com todos de acordo à necessidade de cada um. Eram unidos, humildes, alegres, louvavam a Deus por tudo e salvaram muitas almas para Deus. Através do que, tia? Através da vida deles. O bom testemunho que eles davam, muitas pessoas se enchiam, os olhos enchiam de curiosidade para saber como que eles são assim. Nossa, como eles são diferentes, unidos, cheios de amor. Quero saber como que faz para ser assim. E simplesmente eles falavam de Jesus nessas boas obras, né, que eles faziam e salvavam muitas vidas para o Senhor. E isso nós devemos colocar em prática todos os dias. Não é fácil, mas com a bondade e misericórdia de Deus nas nossas vidas todos os dias e nós querendo fazer a diferença, nós conseguimos sim salvar muitas almas para Jesus. Amém? Bom, aqui o objetivo está
em saber que o bem mais precioso que alguém pode receber em sua vida é Jesus. Só Ele pode curar a alma e o corpo. Tia, como assim só Ele pode curar a alma? Aquilo que ninguém vê. Você vê sua alma? Eu não vejo a minha. Eu não vejo a sua alma. Mas Deus vê. Ele cura aquilo no profundo do nosso coração, que ninguém consegue enxergar. Aquilo que está escondido dentro de nós, mas Deus sabe o quanto dói, o quanto nos faz ficar tristes. Ele pode curar essa enfermidade na alma, seja alguma desavença que você teve com uma pessoa e por mais que você perdoou, você tem aquilo dentro de você. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém compreende. Mas Deus vê, Ele sabe e compreende. Só Ele pode curar. E só Jesus pode curar o corpo também. A alma e além da alma, o corpo. Tia, o corpo em qual sentido? A enfermidade que você tem. Seja uma pessoa que não enxerga mais, uma pessoa que não tem dificuldade para ouvir, para andar. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre a vida do coxo que foi curado através do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo da história, né? Que nós vamos aprender. Ele foi curado, ele era um coxo de nascença. Ele já tinha nascido sem andar, né? Ele já tinha nascido com essa dificuldade. E nós vamos estar aprofundando mais nessa história. Então, vem comigo. Primeiro, antes de introduzirmos esta linda história, eu quero enfatizar com vocês sobre a oração, né? Que já é a introdução da nossa história de hoje. Vocês sabiam que os judeus oravam 3 vezes ao dia? Pois é, oravam pela manhã às 9 horas, à tarde às 3 horas e à noite ao pôr do sol. Eles oravam 3 vezes ao dia. O que eu quero dizer para vocês? Guardem isso, você aí que está com o seu lápis, com a sua caneta, o seu caderninho. Anote aí, a oração era prioridade para os judeus. Oravam 3 vezes ao dia. Prioridade esta de querer estar mais perto de Deus. Se você quer ter autoridade para fazer milagres na vida das pessoas e ser usado pelo Espírito Santo, tá aí a primeira coisa importante que você deve fazer, estar em constante oração. E na nossa aula de número 1, de domingo passado, eu falei sobre isso com vocês e enfatizei ela em todos os pontos da nossa história. A oração. Ela é importante demais, demais, demais para nós estarmos em contato com o Senhor, né? E podemos levar como exemplo os judeus. Eles priorizavam a oração, queriam estar mais perto de Deus. Então vamos lá, meus amores. Olha o quão importante é a oração e como nós somos usados por Deus quando nós quando nós priorizamos estar em contato com Ele todos os dias. Olha como é importante. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração da tarde. Estava ali um homem que tinha nascido paralítico. Todos os dias, ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, tá? Tem algumas traduções bíblicas que diz a Porta Formosa e outras traduções. Mas aqui na atualizada, que é a minha Bíblia e a revista, para vocês compreenderem, era chamado também de Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o homem viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós."
E o que vocês acham que ele tinha de mais valioso para oferecer para aquele paralítico? O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Segundo ponto da nossa lição de hoje, o primeiro foi a oração, né? Que nós devemos priorizar para estarmos em constante contato com Deus. E o segundo ponto da nossa lição de hoje é a autoridade. Quando nós pedimos autoridade para o Senhor, né, e ser cheios do Teu Espírito Santo, Ele nos faz viver experiências como Pedro e João tiveram, né? A autoridade que eles tiveram, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, de falar para o paralítico se levantar e andar. Creram, tiveram fé, que através da autoridade que Deus deu para eles, eles fizeram este milagre para a glória do Senhor. Estendendo a mão, Pedro ajudou o homem a se levantar. Ele ficou de pé e começou a andar. Surpreso e cheio de alegria, ele entrou no pátio do templo, louvando e agradecendo a Deus. Olha só, uma curiosidade desse paralítico: além de ele ser coxo de nascença, este homem tinha aproximadamente 40 anos. Olha só, ninguém está velho demais para receber um milagre da parte do Senhor, né? Pode-se passar muitos e muitos anos você esperando o seu milagre. Ou até mesmo vocês aí, que é essa idade de 9 a 11 anos. Ai, tia, eu tô ficando velha e Deus não me deu o milagre que eu quero. Ninguém nunca tá velho demais para receber um milagre da parte do Senhor. Olha só, ele tinha aproximadamente 40 anos. Há 40 anos que ele era paralítico e esperou esse milagre, né? E o Senhor lhe concedeu a oportunidade de ser curado para a glória dele, né? As pessoas logo reconheceram. Pedro viu que a multidão estava olhando para o homem com espanto e disse: Deus que fez este milagre para que Jesus, a quem vocês crucificaram, fosse glorificado. Mas João e eu o vimos vivo depois da crucificação. Agora arrependam-se do que fizeram, voltem-se para Deus e peçam perdão. Alguns líderes religiosos ficaram muito irritados, porque Pedro disse que Jesus estava vivo. Então, eles mandaram levar Pedro e João para a prisão. Mesmo assim, muitas pessoas arrependeram-se e se tornaram seguidoras de Jesus. Por quê? Porque elas creram que o que eles falaram era realmente verdade. Elas viram com os próprios olhos dela que aquele paralítico que ficou 40 anos da vida dele sem andar foi curado. Ninguém conseguiu acreditar. Por isso que eles tiveram que falar: não fomos nós, não fomos. Isso não é para nossa glória, é para a glória do Senhor, de Deus. Este milagre, Deus que fez este milagre para que Jesus, a quem vocês crucificaram, fosse glorificado. Mas João e eu o vimos vivo depois da crucificação. Arrependam-se do que fizeram e voltem-se para Deus e peçam perdão. Olha só, chamando o povo a se arrepender do que eles faziam, das maldades, os erros que eles cometiam, né? Por quê? Porque ele quis dizer para o povo que toda honra e glória é somente para Deus, toda honra e glória é somente para Deus, né? E naqueles dias as pessoas eram muito idólatras, acreditavam em milagres, em estátuas, acreditavam em milagres feitos por estátuas, olha só como isso, né? E a idolatria, ela não é de Deus, né? E os apóstolos ensinavam isso para as pessoas também: arrependam-se do que vocês estão fazendo.
creiam, né, que este milagre foi Deus, né? Toda a honra e glória somente a Ele. Foi Ele quem nos permitiu estarmos aqui para, através do Espírito Santo de Deus, ter essa autoridade de fazer este milagre na vida do paralítico. Por quê? As pessoas eram muito incrédulas naquela época. Então, eles tiveram que explicar de uma forma que elas compreendessem que Jesus, ele era o único a ser adorado, né? Como o objetivo da nossa lição de hoje é saber que só ele pode curar a alma e o corpo, Pedro e João estavam ensinando aquilo para as pessoas também. Não existe outra pessoa, além de Jesus, que possa curar a alma e o corpo de alguém. Amém? Já havia cerca de 5.000 pessoas em Jerusalém que acreditavam que Jesus era o Messias. Na manhã seguinte, após o milagre, Pedro e João foram levados à presença do conselho religioso. Eles fizeram 2 perguntas. Como fizeram este milagre? E em seguida, quem lhes deu autoridade para isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Jesus nos deu este poder. Vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo. Os líderes mandaram Pedro e João pararem de ensinar e de falar de Jesus ao povo. Mas, com muita coragem, eles responderam: devemos obedecer a Deus e não a vocês. Pedro e João contaram aos outros discípulos o que havia acontecido e juntos oraram, pedindo a Deus coragem para continuarem pregando. Então, a casa onde estavam tremeu e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles estavam, de fato, preparados para fazer coisas ainda mais grandiosas para Jesus. Gente, olha que coisa linda. Essa parte nos mostra que como devo agir se um adulto me mandar fazer algo que eu sei que é errado? Devemos antes obedecer a Deus que aos homens, né? Então aí qualquer amigo, seja um adulto, seja algum colega, qualquer pessoa, você vai fazer isso. Não, você não vai fazer o bem, você vai fazer a maldade. Você vai tratar esse colega mal, você vai fazer essa bagunça aí, ou até mesmo te proibir de falar de Jesus. Faça como Pedro e João fizeram. Como está escrito aqui, né? E na palavra de Deus está escrito também, tá? Já podem anotar aí, que de fato a forma como eles responderam está escrito em... Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, está escrito isso, tá? A forma como eles responderam aqueles homens, né? No conselho religioso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Jesus nos deu este poder. Os líderes mandaram Pedro e João pararem de ensinar e de falar de Jesus, mas com muita coragem eles responderam: devemos obedecer a Deus e não a vocês. E foi onde eles contaram aos outros discípulos e juntos oraram pedindo coragem a Deus. Por quê? Porque, pessoal, era complicado, né? Assim como os dias atuais, tem lugares que são proibidos falar da palavra do Senhor. Mas nós, que somos verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus, devemos sim pedir coragem para Deus para continuar, né? Continuar pregando a palavra dele, levando as boas novas a todas as pessoas, né? E 2 coisas importantes que nós podemos levar em consideração neste
ponto da nossa lição, né, quando eles foram levados ao conselho religioso, é que coragem e autoridade. Devemos pedir a Deus, sim, coragem e autoridade, para falar dele a toda a criatura, porque todos merecem saber quem é Jesus, né? Todos têm este merecimento de saber quem é Jesus, né? Seja um colega que é meu vizinho, ou até mesmo um amigo da escola, ou alguém que eu converso pelo WhatsApp que é colega de escola, né? Ou até mesmo meu tio, minha tia que nunca ouviu falar sobre esse Jesus, eles merecem ouvir, né? Mas quem vai falar para eles? Quem vai matar essa curiosidade? Eu e você. Então nós devemos sim pedir coragem e autoridade de Deus, né? Principalmente para falar das boas novas. É fácil? Não é fácil, porque precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós estarmos em constante oração e contato constante também com a palavra de Deus é importante. Porque como que eu vou falar desse Jesus se eu não procuro saber quem ele é, né? Quem ele foi, quem ele é, né? O que ele fez, como que foi a passagem dele aqui na Terra, como vai ser a volta dele para nos buscar. Todas essas a resposta dessas perguntas estão aqui. E nós só vamos saber falar as boas novas para as pessoas que merecem conhecer Jesus, que é a humanidade inteira, só aprendendo a palavra de Deus, abrindo ela diariamente para se aprofundar mais, né? Como eu disse, não tem como eu falar sobre alguém se eu não sei nada sobre essa pessoa, né? É a mesma coisa que eu ficar falando do Eduardo, da Maria, do João, sem eu conhecer. Ai, olha, sai de perto deles porque não são flor que se cheirem, não. Não, eu nem conheço, nem me aproximei para conhecer, para saber quem realmente eles são, para mim ficar falando mal ou até mesmo não dando importância para a pessoa deles, né? Porque todos nós somos especiais para o Senhor e todos nós precisamos uns dos outros, né? Então, que nós possamos sim pedir, que nós devemos sim pedir a Deus coragem e autoridade, tá? Bom, Jesus não somente curou o paralítico, mas lhe deu uma nova razão para viver. Da mesma forma, hoje ele está pronto para salvar e dar nova vida a todos os que receberem como Senhor e Salvador. Gente, não tem coisa melhor do que isso, né? Reconhecer que Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador, né? E aqueles que reconhecem, que creem, que acreditam, são abençoados, né? São cheios do Espírito Santo de Deus. Neste momento, vamos estar fazendo uma oração, né? Pedindo ao Senhor coragem, autoridade, sabedoria, né? A todo momento para estar falando sobre Ele. Aqueles que têm vergonha de falar de Jesus, vamos pedir para Ele tirar essa vergonha aí. Por que ter vergonha de falar de Jesus? Não, gente, não. Ele é uma pessoa, ele é alguém bom. Ele é alguém que nós temos de mais valioso para falar a outra pessoa, né? A um amigo, a um colega, a um tio, uma tia, até mesmo o pai e a mãe, que às vezes nem conhecem no profundo quem é esse Jesus. Não devemos ter vergonha. Devemos pedir coragem e autoridade para falar dele, sim, porque ele é o que nós temos de mais valioso para oferecer para qualquer pessoa, né? Então, vamos estar fazendo esta oração neste momento, pedindo a Ele que não nos deixe faltar esta graça, bondade e misericórdia todos os dias, né?
que nós precisamos e muito. Então vamos lá, meus amores. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, para te pedir que o Senhor, Deus, nos dê coragem, nos dê autoridade, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê ânimo. Não é fácil, mas nós sabemos que quando depositamos a nossa confiança em Ti e quando nós queremos sim fazer a diferença, nós conseguimos. Que o Senhor visite a cada junior neste momento, cada família representada que está aqui, aprendendo mais um pouco da Tua palavra. Peço que o Senhor, ó Deus, dê a oportunidade deles viverem experiências infinitas, experiências grandiosas, com a unção que o Espírito Santo pode derramar sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor, ó Deus, lhes derrame da sua graça, derrame da tua bondade e misericórdia na vida deles e que eles venham ser juniores cheios da tua presença. Crianças, adolescentes, jovens cheios da tua presença, diferentes, que as pessoas vejam a luz, vejam o brilho do teu Espírito Santo na vida deles e que eles venham ter autoridade e coragem para falar da tua palavra. Tire toda a vergonha, todo o impedimento, tudo aquilo de contrário que o inimigo tenta colocar na nossa mente e nos ajude, Senhor, a levar as boas novas para toda a humanidade. Porque eles merecem, todos são merecedores de ouvir quem é o Senhor. Que possamos alcançar muitas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Este é o nosso pedido neste momento. Em nome de Jesus te agradecemos desde já. Amém. Amém, meus amores. Bom, como conclusão dessa nossa história de hoje, né? Que nós tiramos muitos pontos importantes, tá? Essa aula vai ficar salva aqui no nosso canal. Então, sempre que você quiser dar uma passadinha aqui, preciso lembrar os pontos importantes e as qualidades dos primeiros cristãos, porque tenho que levar eles como exemplo. É só voltar nessa aula novamente, tá bom? Saibam que tudo que foi dito aqui, primeiramente, foi para mim, né? Porque o ouvido mais próximo é o meu, antes de chegar até vocês na aula de hoje. E como conclusão, eu quero deixar para vocês que só Jesus pode curar a alma e o corpo de alguém. Só Ele pode dar a paz, coragem, autoridade e força para continuarmos prosseguindo até que Ele venha nos buscar. Portanto, receba-o como Senhor e Salvador de sua vida. Creia que Ele pode sim mudar a sua história e lhe fazer um grande servo e serva de Deus para alcançar muitas almas para Ele. Creia nisso, acredite. Você é diferente, você nasceu para fazer a diferença, não só no meio da sua família, no meio dos amigos. Não, para todas as pessoas verem Cristo na sua vida. Você é diferente. E você pode sim falar das boas novas para todas as pessoas. Amém, meus amores? Bom, essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês guardem no coração e coloquem em prática. Tomem como exemplo os primeiros cristãos que têm muito a nos ensinar, né? Com as suas qualidades, que está no capítulo 2, versículo 43 ao 47, né? Por que eu estou enfatizando este capítulo? Porque eu creio que ele é muito importante para nós colocarmos em prática, né? Ser mais bondoso, ser mais coração aberto, ser mais humanos uns com os outros, né? Com qualquer pessoa. Amém? E ser exemplo, né? Somos sal da terra e luz do mundo. Não se esqueçam disso. Então busquem, acredite, creia que vocês podem sim mudar a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Seja no falar,
no andar, na forma de pensar, na forma de agir, vocês podem sim mudar a vida de muitas pessoas. Basta colocarem em prática e creem que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Então, vou deixar aqui 2 perguntinhas nessa aula. Ainda não recebemos a nossa revista, mas fiquem tranquilos que assim que a gente tiver, eu vou estar deixando no grupo das mamães para estarem vindo retirar comigo, tá bom? Mas por enquanto, eu vou estar deixando perguntinhas para vocês e eu espero ter a resposta delas. Então, você que chegou até o final da aula, vai ter... Eu vou saber que você acompanhou esta aula através dessas 2 perguntas, tá? Agora, aqueles que não me mandarem é sinal de que nem chegou no final da aula ou então nem assistiu. De qualquer forma, sem problemas, tá bom? A primeira perguntinha é: leia Atos, capítulo 2, o versículo 43 ao 47 e responda como era a vida dos primeiros cristãos. Como era a vida dos primeiros cristãos? Não é para copiar do versículo 43 ao 47, não. Não. É para colocar como era a vida deles, as qualidades, o que eles faziam, tá bom? Não precisa escrever o versículo inteiro, do 43 ao 47. Não. É uma resposta bem simples, tá? E a perguntinha de número 2, né? O que temos de mais valioso para oferecer a alguém? Essa é muito fácil, gente. Dá para tirar de letra a resposta dela. E eu espero que vocês guardem isso com vocês sempre, gente, todos os dias. Nunca se esqueçam do que nós temos de mais valioso para oferecer a alguém. Amém? Que vocês fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, continuem se cuidando, continuem firmes, continuem em constante oração, né? Sempre levando para a vida de vocês a importância de estarmos em contato com a palavra de Deus. Muito importante. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente, dando força, dando ânimo, dando alegria, né? Mesmo que estamos em tempos difíceis. Lembra que no capítulo 2 de Atos, nós lemos aqui a vida dos primeiros cristãos. Eles davam graça em tudo, davam graças a Deus em tudo. Tá escrito no capítulo 2, do versículo 43 ao 47, se eu não me engano, 45, diz que eles davam graças a Deus em tudo. Eu acredito que seja até nas coisas ruins também, que sejam até nos dias tristes, eles davam graças a Deus. Então, que nós possamos ser como eles, né? Que possamos levar como exemplo a vida dos primeiros cristãos. Amém? Que vocês continuem se cuidando. Sai, usa máscara, leva seu álcool em gel. Sem abraço, sem aperto de mão. Mas isso não impede de você estar orando pelo seu amigo, pela família dele, por essa pessoa que está ao seu lado, por este parente que está longe. A falta do aperto de mão, do abraço, não nos impede de estar orando por essas pessoas. Elas precisam, eu também preciso, a minha família, vocês também precisam e eu sei, tá? Estão todos guardados em minhas orações, cuidados. E é isso. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Continuem acompanhando as aulas. Tem muita mais surpresa vindo por aí, tá bom? E eu conto com vocês. O Ministério dos Juniores, como eu já disse, não é só eu. Vocês são o Ministério dos Juniores. Nós juntos, tá? Então, fiquem ligadinhos na Palavra de Deus, fiquem ligadinhos em todas as aulas. Amo todos vocês, amém? Você aí, junior de 9 a 11 anos, que ainda não está em contato com a gente no grupo do WhatsApp ou até mesmo as outras atividades,
Abaixa o aplicativo Adebraço Maré no Play Store. Pede para a mãe e o pai te ajudar, tá bom? Vai lá no Ministério Remanescentes Juniores, vai estar lá o contato meu, da tia Rose, que vocês podem estar nos chamando para integrar no nosso grupo, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau! Na Galileia um aleijado sem Jesus andava torto assim. Na Galileia um aleijado sem Jesus andava torto assim.